Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Estamos chegando com mais uma edição do Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também conosco a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente até já anunciou de uma maneira prévia. Vamos falar hoje sobre depressão na terceira idade, depressão na velhice, depressão no idoso, enfim, aí como você imaginar melhor e como você receber melhor essa informação, o importante é que você confira e aprenda um pouco mais e discuta conosco também o assunto de hoje. Nós temos a honra de receber aqui o Dr. Virgílio, que é médico geriatra e está aqui para falar, Dr. Virgílio Ferreira, para falar exatamente sobre este assunto. É uma honra tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nessa noite, para falar um pouco com a população, com o nosso telespectador. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você, nesse programa que tem uma grande audiência, não só em Marília, mas toda a região. Doutor, para a gente começar, vamos definir a depressão, O que é a depressão? Sim, Marcos, isso realmente é muito importante. A gente começar falando do que é depressão, Porque a gente não pode esquecer de dizer que depressão não é tristeza, depressão não é fraqueza, depressão não é frescura, Realmente existe um estigma muito grande em torno dessa questão, dos sintomas da depressão. A depressão é realmente um problema de saúde pública, A depressão é um problema que tem um grande impacto na vida não só das pessoas, mas também de familiares. Tanto é, Marcos, que a Organização Mundial de Saúde lançou aí no dia 7 de abril, no considerado Dia Mundial da Saúde, uma campanha realmente de conscientização sobre a depressão chamada Let's Talk, Vamos conversar, Chamando a atenção realmente da população, da sociedade de uma maneira geral, da importância de se falar sobre depressão, E vamos conversar também tem a ver com métodos de prevenção, de diagnóstico e de tratamento daquilo que envolve realmente a depressão. Doutor, interessante, você falou alguns pontos aí que me parece muito importantes a gente falar e ressaltar, porque são aspectos que realmente, quando se fala em depressão, são aventados, A questão da fraqueza, a questão da frescura, e até a questão quer dizer, confunde-se com a questão da tristeza. Por que isso é muito frequente? Por que as pessoas têm dificuldade, no seu entendimento, de aceitar a depressão como realmente uma entidade? Exatamente. É um grande estigma, É um grande preconceito, Você pode muito bem procurar um atendimento médico por uma queixa de dor de cabeça, uma queixa de cansaço, uma tontura, mas para você sair da sua casa e procurar um atendimento médico ou psicológico, porque você está triste, desanimado, desmotivado, pensando em morrer, realmente é um passo muito longo, Em assumir que você está em um sofrimento psíquico, realmente é uma grande barreira, Porque justamente a gente vive numa sociedade que nos cobra uma perfeição, nós devemos estar fortes o tempo inteiro, porque na verdade viver não é fácil, A vida sempre nos apresenta situações cada vez mais difíceis, Então realmente assumir que você passa por dificuldades de lidar com as adversidades realmente é muito complicado. A gente lembra que nós estamos transmitindo também esse programa através do Facebook da TV Marília. Você pode conferir aí nos detalhes aí também e curtir. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, participe conosco do programa Conexão de hoje com o Dr. Virgílio, falando aqui sobre a depressão no idoso. Doutor, isso tudo, a depressão gera um impacto muito importante, não é? Na sociedade.
Sim, vida com certeza, né? E quando a gente fala de depressão no idoso, os impactos eles podem ser devastadores, né? A depressão, ela é considerada hoje como a quarta doença que causa mais incapacidade na vida das pessoas, né? Então, são pessoas que vão deixando de fazer atividades que sempre fez, né? São pessoas que vão ficando cada vez mais dependentes de cuidados de familiares, né? A depressão pode levar um idoso para a cama, né? Numa situação de total dependência. Isso é muito comum na nossa prática, né? A depressão, ela é capaz de agravar qualquer doença clínica que você possa apresentar, né? Seja uma hipertensão, um diabetes, uma dor crônica por conta de uma artrose, né? A depressão, ela pode agravar, né, esses sintomas, né? Essas doenças. Imagina um idoso hipertenso, né? E se ele apresenta um quadro depressivo e diante de uma situação muito estressante, essa pressão ela pode apresentar um pico e levar a uma descompensação da sua doença, da sua cardiopatia, se ela pode vir a apresentar, né? E também a gente já sabe hoje que a depressão ela aumenta a mortalidade, né? Os indivíduos que sofrem de depressão, né, também têm um risco de morrer maior, sem falar no evento crítico mais significativo que pode acontecer na depressão, que são os suicídios, né? Os indivíduos que atentam contra a sua própria vida, que infelizmente é muito comum na terceira idade, né? O suicídio, ele tem algumas diferenças, né, com relação a pessoas mais jovens. O jovem, ele fala mais, né? E o idoso, ele consuma mais o fato, né? Então, essa é uma preocupação, né, que a família deve estar atenta a qualquer tipo de comportamento diferente no idoso, o idoso que realmente verbaliza que quer morrer, o idoso que começa a acertar as suas coisas, a sua parte financeira. Então, é importante ficar bem atento a qualquer alteração comportamental naquele idoso que está ali deprimido. A gente vai falar daqui a pouco da prevalência, questão das causas também, doutor, mas ainda falando dessa questão do impacto, o senhor mencionou aí algumas circunstâncias que podem acontecer, citando inclusive o suicídio e tal, mas eu queria, por que o idoso acaba sendo mais difícil a gente detectar isso, diagnosticar isso nele, pela falta de comunicação, talvez, com os familiares, ou a falta até de atenção dos familiares, que isso acaba passando despercebido muitas vezes? O diagnóstico de depressão é um grande desafio, né? O que acontece, Marcos? A depressão na terceira idade, ela vem muito disfarçada, né? Então, o indivíduo idoso que está deprimido, ele dificilmente ele sente tristeza. A tristeza, diferentemente do indivíduo mais jovem, ela não é tão comum na terceira idade, né? Então, o indivíduo ele começa às vezes apresentar um quadro de irritabilidade mais comum. Tá. E ele também começa a apresentar queixas mais físicas, é um cansaço, é uma dor, né? E aí ele nunca vai achar que aquele quadro é de uma depressão, e a família muito menos, né? Quer dizer, os sintomas se diferem com relação São à outra muito idade. diferentes, né? Então, essa é uma característica, né, da depressão geriátrica. E aí a família também, ela não consegue fazer esse diferencial, essa leitura, essa percepção de que o idoso pode estar apresentando algum transtorno de humor, né? Então, a família costuma achar que todas aquelas alterações são sintomas do envelhecimento, né? Ele está um pouco mais cansado, né? Mas também olha a idade dele, né? Está sem motivação, está desanimado. Então, a família também começa a achar que são sintomas da idade, né? E aí o quadro vai cronificando, vai arrastando, né? Depois de muito tempo, infelizmente, a família ela acorda, né, para a situação e busca ajuda, porque dificilmente o idoso ele procura, né? Então sempre é levado por alguém, né? Alguém precisa perceber, né? Muito por esse estigma, né?
O idoso dificilmente vai assumir que ele está ali desanimado. É verdade, porque ele já tem todo aquele sofrimento natural, muitas vezes, de achar que já é um incômodo, que não quer mostrar para as pessoas que ele é inútil. Exato. Ele já se sente assim, muitas vezes. Não é, claro que não é uma máxima, né? Mas nós sabemos que uma grande maioria tem esse sentimento, e até mesmo por conta da própria sociedade que às vezes tem discrimina, a partir do próprio governo que trata como trata, né, os aposentados. Tudo isso reflete na vida familiar, na vida da comunidade, né, em comunidade desse idoso. E talvez isso, né, faça com que ele não queira manifestar nenhum tipo de problema, mais um estorvo, mais uma fraqueza, né, enfim. Olha eu dando trabalho de novo. Acho Exatamente. que é meio que isso, né? O idoso, ele quer evitar isso, né? Mesmo o idoso mais frágil, né? Ele não quer dar trabalho, ele não quer ir morar na casa dos filhos, né? Ele acha que vai estar atrapalhando, tirando a liberdade ali da família, né? Isso é muito comum, né? Até gera aí situações de isolamento social, né? Que é também uma causa da depressão no idoso. Então, o idoso ele vai se isolando, né? Diante de muitas dessas situações. Doutor, e a prevalência é alta? O transtorno depressivo maior, né? É porque a gente precisa diferenciar, né? Quando a gente fala em depressão, em medicina, né? Existem vários quadros, né? Nós temos aí uma depressão subsindrômica, né? Quadros com menos sintomas, e temos aí o transtorno depressivo maior, que quando o indivíduo ele preenche 5 sintomas diante de uma relação de 9 sintomas, né? Ele preenche grande parte dos critérios, né? Para a depressão, né? Então, a depressão maior, que é essa depressão que nós tratamos, né? Que nós medicamos, a prevalência dela no idoso é em torno de 5%, 5%. Né? Na terceira idade, né? É uma prevalência, né, significativa, mas quando a gente fala em sintomas depressivos, né, o indivíduo ele não fecha os critérios para a depressão maior, ele não tem muitos sintomas de depressão. Ele não reúne 5 dos 9. Ele não reúne 5 desses 9, 3, mas ele reúne 3, ou às vezes um sintoma, mas sintoma muito significativo, né? Isso já é muito mais comum, isso chega a 30%. Né? Altíssimo. Então já é muito mais significativo. Porque, né, né? interfere também na vida dele. Ele com um sintoma ou dois, ele tem uma interferência também, né? Exato. Então, o sintoma depressivo no idoso, ele é sempre mais importante, ele sempre causa muito mais impacto do que no indivíduo jovem, devido a vários fatores, né? Uma possibilidade já de uma fragilidade, as várias doenças que o indivíduo ele pode ter, a questão do suporte social, né? Como é o envolvimento dessa família em torno do idoso. Então, tudo isso pode realmente modificar, agravar o quadro, complicar esse tratamento. Olha, a gente está conversando aqui sobre a depressão no idoso com o doutor Virgílio Ferreira, que é médico geriatra, falando um pouco aí dessa questão que é extremamente importante e que vale a pena e merece ser discutido, e mais, que você em casa, você que tem aí o idoso, o papai, a mamãe, ou o vovô, a vovó, né, que mora em casa ou mora separado, mas que você tem um contato, você tenha essa responsabilidade junto a ele, que você possa estar atento e aprender um pouco aqui no programa de hoje, para a gente pensar sobre isso, porque é o que a gente falou no início desse bloco, né? Muitas vezes a família não percebe, porque não pensa na hipótese, né, doutor? Exato, né? O idoso, ele costuma manifestar as suas doenças de uma maneira muito atípica, né? Então, isso, infelizmente, é algo que não é informado à população de uma maneira geral. Eu acredito que deveria haver uma conscientização maior sobre isso. Falo mais, até mesmo dentro das escolas médicas, né? Infelizmente, muitos médicos saem das faculdades sem essa compreensão de que o idoso é diferente, de que a sintomatologia de uma depressão, de uma pneumonia no idoso, ela tem peculiaridades, ela tem características diferentes, né? Então, a dica que a gente sempre dá para a família é que, diante de qualquer
alteração, né? Naquele paciente, né? Do seu paciente, por exemplo, o paciente está mais cansado, está mais debilitado, não quer mais sair de casa, está mais esquecido. O esquecimento é um sintoma importante dentro da depressão no idoso, né? São sintomas que devem chamar a atenção realmente da possibilidade de um quadro depressivo no idoso. Tá aí, portanto, olha, a gente está conversando aqui com o Dr. Virgílio. A gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Não Sai Daí Não, é tudo rapidinho. Até já.